Bom dia, bom dia. Bom dia, Graziele, bom dia, Roberta. Sejam bem-vindas. Deixa eu fixar o tema da live aqui hoje. Bom dia, Gia. Fixando, gente, aqui o tema da live. Bom dia. Instagram tá avisando aí o pessoal. Iniciando mais uma semana. Semana passada eu não pude estar aqui, mas hoje estou aqui firme e forte. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o som. Bom dia para vocês. Bom dia, querida Charlotte. Que bom ter aqui você também. Seja bem-vinda. Olha, começando aqui a nossa live de hoje. Mulheres maravilhosas aqui, mulheres amigas, mulheres que eu tive o privilégio de conhecer, mulheres que eu mentorei, eu estou muito contente. Bom dia! Soares Monteiro Bitar, me passa seu nome aqui, para eu poder te cumprimentar. Bom dia, seja bem-vindo, ou seja bem-vinda. Eu sei, Charlotte, é um prazer ter você aqui toda semana. Gente, eu tô muito contente. Deixa eu desligar aqui pra gente poder conversar. Bom dia, querida Maria, seja bem-vinda. Elisete, bom dia. Seja bem-vinda aqui também. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Esse tema da live de hoje, eu tive o privilégio de compartilhá-lo na sexta-feira com um grupo de amigos, né? Geralmente todo mundo conhece aqui o processo do No Secreto. São 2 anos. Bom dia, Kátia, seja bem-vinda. Em que eu, sempre na sexta-feira e no sábado, eu medito sobre um tema para a gente abrir nossa semana, para a gente refletir na nossa semana sobre a ótica da espiritualidade. Bom dia, Verusca, seja bem-vinda aqui. E essa semana, bom dia, Dani, seja bem-vinda. A hora que você precisar sair, eu sei que você está começando um desafio novo, fique tranquilo e fique à vontade, você é bem-vinda aqui também. Então todos já sabem que durante a sexta e o sábado eu estou sempre meditando. Essa não é uma live, já estamos aqui com 2 anos que a gente está à frente do No Secreto, vai fazer 2 anos agora, dia 15 de novembro, em que eu procurei, durante todo esse tempo, eu poder falar sobre uma ótica distante da religião. A religião, eu tenho aprendido que ela acaba nos separando de nós e principalmente nos separando de um relacionamento verdadeiro, sincero e real com Deus. E quando esse projeto nasceu no meu coração há 2 anos atrás, vamos fazer agora em dia 15, uma das preocupações que o Espírito Santo colocou no meu coração era nos desvencilharmos dessa questão da religião e a gente falar sobre busca, sobre meditar, sobre relacionamento com Deus. E por isso tem dado tanto certo, porque a gente aqui não está atrelado a uma denominação, mas a gente está falando aqui de algo que todos nós, na nossa essência, buscamos, que é nos relacionar com Deus. Você que está lembrando de alguém aqui, aproveita e pega esse aviãozinho, manda para uma pessoa. Se você está curtindo aqui o No Secreto, manda coraçãozinho, não para mim, apesar de eu adorar, mas para que o Instagram entenda a importância dessa live e ele possa convidar e entregar outras pessoas. E para você que vai assistir essa live, porque recebeu de alguém, porque chegou aqui no meu perfil de alguma maneira, você é bem-vindo. No Secreto, lugar de intimidade. Toda segunda-feira às 6h45 a gente tem um encontro marcado aqui para que a gente possa começar a nossa semana de uma maneira diferente.
E hoje, o título da live, eu quis falar sobre um livro que eu amo, que é o livro da Rainha Esther. Um livro curto, um livro que aparece dentro da Bíblia meio que deslocado, porque... E olha que coisa interessante. O livro de Esther, ele aparece na Bíblia entre dois livros, que é o livro de Esdras e o livro de Josué, né? E esse livro, alguns historiadores dizem que é o único livro escrito no Velho Testamento que ele não faz uma menção direta ao nome de Deus, ao nome de Yahvé, ao nome do Eterno, como os judeus gostavam de falar. Mas ele é permeado o tempo todo sob a presença de Deus. É um livro extremamente espiritual. E essa história, eu vou começar a live agora falando um pouquinho sobre a vida de Esther. Essa história ela é muito interessante porque ela vai retratar um período da história dos judeus em que eles já tinham, né? Por isso que ele está depois do livro de Esdras. E a gente subentende que esse povo que estava ali na Pérsia, bom dia, querida Maria, seja bem-vinda, que estava na Pérsia, já era fruto do exílio babilônico. Eles tinham ficado ali porque a Pérsia era um reino extremamente grandioso. Esse rei que a gente vai falar, e que a história de Esther se passa dentro do reino desse rei, que chama-se Assuero, e alguns conhecem como Xerxes, nada mais é do que o filho do rei Dario, que assina aquele edito para que Naamã pudesse voltar e reconstruir certos muros de Jerusalém que estavam destruídos. Então essa história, ela se dá com um povo judeu que não voltou na diáspora para Israel, estavam dentro da Pérsia, né? E a Pérsia, ela é tida como uma extensão de território muito grandioso. Ela abrangia o que hoje a gente considera a Turquia, e esse lugar, que é a cidade de Suzã, provavelmente era posicionado onde hoje está a Turquia. Então era a Turquia, o Iraque, o Irã, todos esses territórios estavam debaixo do governo de Assuero, né? E de anterior do seu pai, que era Dario. Então a história ela se dá da seguinte maneira: o povo hebreu que ficou na Pérsia estava lá já por mais de 120 anos, e esse rei, a gente está falando aí, um pouquinho de história para a gente se situar no que eu tenho para trazer hoje sobre o favor de Deus, mais ou menos em 483 a.C. E a história diz, o livro começa dessa maneira. No capítulo 1 do livro de Esther, diz que Assuero, ele deu um grande banquete e que ele convidou todos os príncipes, todos os reis que estavam debaixo do seu governo e os seus principais homens que estavam, bom dia Vinícius e Débora, sejam bem-vindos, que estavam debaixo, certo, do poder de Assuero. E aí, num dado momento, e olha que coisa interessante, eu fui pesquisar e é muito interessante, porque os banquetes não era uma festa de casamento como a gente faz, que aluga um salão de festa por 5, 6 horas e tudo tem que transcorrer naquele período. Um banquete desse nível, ele levava 180 dias. E a história diz que Assuero estava em toda essa festividade, talvez aí lá pelo 3º, 4º mês, a Bíblia não fala sobre isso, mas fala dos 180 dias, eram 6 meses de festa. E ao mesmo tempo em que o rei Assuero estava recebendo, seja bem-vinda aqui, Lilian e Vivian, ao mesmo tempo, e quem eu não vi que entrou junto, sejam todos bem-vindos. E ao mesmo tempo em que Assuero, dentro do seu palácio, que era algo grandioso, ele estava dando esse banquete, ele era casado com uma rainha de extrema beleza, chamada Vasti. E essa mulher, essa rainha, ela também estava recebendo no seu palácio
as mulheres de todos esses príncipes e reis que estavam debaixo do governo de Assuero. E aí você imagina, 180 dias de festa, a Bíblia relata que o rei já estava muito alegre. Então, muito alegre, provavelmente já tinha bebido muito. Ele e todos os seus príncipes e homens importantes dentro do seu reinado. E aí ele manda chamar um eunuco ir lá no palácio de Vasti, nos aposentos dela, naquilo que era designado dentro de todo aquele palácio para ela, e que chamasse Vasti à sua presença, e que ela viesse com a sua coroa e com seu esplendor na cabeça, para que ela desfilasse diante de todos os príncipes. Por quê? Como um soberano, o que acontecia com ele? Ele queria mostrar todo o seu poder, a sua glória, a beleza da sua rainha. E aí o que acontece? Algo inusitado na história. A rainha Vasti se recusa, e ela diz, eu não vou. Então ela se recusa não só a comparecer, como a desfilar com coroa na cabeça, seja lá o que for. E aí, isso era algo passível até de morte, porque ninguém desafiava quando o rei, principalmente, apesar de ser uma rainha, o rei tinha um harém imenso de outras mulheres, e aí o rei se ira, e ele vai consultar os seus conselheiros sobre o que fazer numa situação dessa. E os conselheiros falam o seguinte para ele, olha, se você deixar que isso permaneça dessa maneira, você, não só você está desmoralizado, está envergonhado, como todas as mulheres dos reinos que estão debaixo do seu governo vão se sentir dentro, bom dia amiga Sandra, seja bem-vinda, vão se sentir dentro da mesma vibe de Vasti. E a hora que elas receberem um comando dos seus maridos, todas as mulheres da corte vão se sentir, bom dia Lili, seja bem-vinda, vão se sentir na mesma vibe da Vasti. Eu não vou, a rainha não foi, porque que eu vou obedecer o meu rei? Ou eu vou obedecer o meu marido, ou eu vou obedecer o príncipe, ou eu vou obedecer aquele para o qual eu tenho uma responsabilidade. E aí, desta maneira, Assuero libera um decreto e ele diz o seguinte para Vasti, que nunca mais aquela mulher ia comparecer diante dele. Então ele fala esse decreto, que deu uma ordem que Vasti nunca mais poderia, ele não manda matá-la, mas ela vai ficar exilada e ela não tem mais o direito de comparecer à presença do rei. Só que aí o rei entende, ele consulta os conselheiros de novo e ele diz, olha, tenho muitas mulheres, tenho um harém repleto de mulheres, mas eu não tenho uma rainha. E aí ele convoca os seus conselheiros e ele dá uma ordem que diante de todo o território que pertencia à Pérsia e a ele, fossem trazidos moças, donzelas bonitas, para que a partir disso ele pudesse escolher, certo, uma mulher para sentar no trono e ocupar o lugar de Vasti. E aqui, nesse momento, depois da gente dar essa contextualizada, começa a história de Esther. A gente tem que entender quem era Esther, porque entendendo quem era Esther, você vai compreender o que significa o favor de Deus na tua vida e na minha vida. Na cidade de Suzã, existia um judeu chamado Mordecai, você vai encontrar em algumas literaturas, algumas pesquisas, chamado como Mardoqueu. Ele possuía uma sobrinha órfã, porque era filha da sua irmã, que havia morrido, e ele passou a ser o tutor e criar essa sobrinha, que tinha um nome hebraico, chamada Hadassah. Esther era o nome dela para conviver ali dentro da Pérsia, mas o nome dela era Hadassah. E aí, na hora em que os oficiais vão a todas as províncias do reino procurar donzelas e mulheres bonitas para trazer para que Assuero pudesse escolher a sua rainha, Hadassah é escolhida também.
e ela é levada ao palácio. E aí o seu tio, porque não tinha que querer, gente, a hora que aconteceu tinha que ir. O que o tio fala para ela? Olha, você não vai revelar a ninguém a sua origem. Você não vai dizer a ninguém que você é judia. Até porque havia um preconceito em todo o povo contra os judeus. Eles eram tidos como escravos, como uma nação de, vamos dizer assim, de menor qualidade, de menor origem. E aí, ela é levada, bom dia Fabi, ela é levada para o palácio junto com outras virgens de toda a província, toda. A gente está falando aí, e eu pesquisei, que pelo menos 400 mulheres foram levadas. E Esther era uma judia órfã, mas havia ali filhas de nobres, filhas de príncipes de toda a província da Pérsia. E ela é levada, assim como as outras mulheres, as outras meninas, as outras donzelas, para que fossem tratadas. Então, durante um ano, elas eram preparadas, assim como as outras virgens, para que ao cabo de um ano, haviam ali um grupo de eunucos que tratavam, e essas meninas elas eram tratadas com banhos aromáticos, com tudo aquilo que a gente adora como mulher, né? Eram tratadas com sais, com massagens, pele, cabelo, roupa, alimentação, tudo. Era um spa de um ano para que elas pudessem ficar no padrão e no nível daquilo que se era esperado para a escolha do rei. Abre um parêntese aqui. Uma mulher seria escolhida, as outras não iam pegar suas malas e dizer: uau, eu passei um ano aqui nesse spa de beleza gratuito, agora eu volto para minha casa para cumprir meu destino, para casar. Não. A que não fosse escolhida, ela ficaria morando no palácio como uma concubina. O que é uma concubina? Seria uma amante, um padrão melhor, mas que o rei poderia, como isso representava para todos, tanto que o próprio Salomão também tinha o seu harém. Tá certo, Dani? Vai com Deus, boa sorte aí na sua jornada, tá? Então, assim como eu estava explicando aqui, as mulheres, uma seria escolhida, as outras teriam esse papel de morar nesse harém e ficar ali à disposição para ser chamada pelo rei a hora que ele quisesse. Haviam mulheres que ficavam ali dentro e nunca mais iam ser chamadas. Iam morar ali. Abriam mão de uma vida, não porque elas quisessem, mas porque era imposto, para ocupar aquele papel. Voltando agora para a história de Esther, né? Um ano se passou. E a Bíblia já começa a dizer no capítulo 2, eu vou ler agora para vocês, que Esther, ela encontrou favor, primeiro, do eunuco que cuidou dela. Ele não era um só, era o chefe daquele lugar de tratamento, vamos dizer assim, para contextualizar, o chefe daquele spa de preparação. Então ela encontra, a Bíblia diz que ela encontra graça diante desse homem. E quando ela chega, o nome dele era Regai. Quando ela chega, isso está em Esther 1:15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, comparecer à presença do rei, porque olha que coisa interessante. Na hora que chegava a sua vez, você podia escolher um traje real, joias, adereços dos mais incríveis, e ela não pediu nada, senão o que lhe sugeriu o próprio oficial do rei, chamado Regai, guarda das mulheres. E a palavra já começa aqui, ó. Esther alcançou favor aos olhos de todos quantos haviam. Então, chega a hora de Esther se apresentar. Ela não pede nada. Provavelmente durante esse um ano, muitas mulheres foram chamadas à presença do rei. Elas viviam juntas e ela viu as mulheres pedindo joias, adereços, e não era nada de ilegal e ilícito. Vestes reais,
para impressionar o rei, elas estavam ali, bom dia, vamos trazer assim para o tipo um reality show, em que elas tinham aquele único momento para impactar o rei, ou para se transformar numa rainha, ou para ser alguém que o rei não ia chamar como rainha, mas que ia de vez em quando poder chegar à sua presença. Esther não perde nada. E aí o próprio rei Gai, que era o oficial daquele lugar, era o que tomava conta daquele preparo e que ia levá-la ao rei, sugere a ela um traje e ela obedece. E a Bíblia diz que por todo lugar em que Esther passou ali, enquanto ela ficou sendo tratada naquele lugar, naquele spa de beleza, ela encontrou favor. E agora, a Bíblia vai dizer que Esther comparece à presença do rei. Eu quero ler o que acontece. Está no livro de Esther, capítulo 2, versos 17 e 18. Esther 2, Dani não está aqui hoje, quem quiser puder me ajudar aí, colocar Esther 2, 17 e 18. Olha o que a Bíblia diz. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou favor e benevolência perante ele mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a constituiu rainha em lugar de Vasti. Obrigada, Kátia. E então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e servos em homenagem a Esther. Decretou feriado, ou seja, diminuição dos impostos em todas as províncias e distribuiu presentes de acordo com a generosidade real. Então, a história de Esther e do favor de Esther, olha que coisa incrível quando o favor nos encontra. O favor, quando ele encontra, como encontrou a Esther, ele não abençoa só a vida daquele que recebe o favor. A Bíblia diz que o rei, ele estava tão contente com a escolha, e foi uma única vez que ele viu Esther, e ela encontrou favor diante dele, que ele a amou mais do que a todas as mulheres. Ela se apresenta, ela não escolheu impactar, mas a presença e o favor de Deus estava sobre ela. O rei a amou, coloca a coroa de Vasti sobre a cabeça de Esther, decreta que Esther agora era a sua rainha, ela não voltaria mais para o harém, para onde estavam as concubinas, ela teria o status de rainha num único olhar. E aí o favor começa a se desdobrar sobre a vida de todos, porque além do banquete, ele decreta feriado, diminuição de impostos, e ele dá presentes a todos, porque o coração dele se alegrava pela escolha de Esther. E eu podia terminar a história aqui, gente. Podia dizer, você está vendo o que é favor? Mas a história não termina aqui. E a Bíblia diz que a vida no palácio, ela transcorria normalmente, até que entra em cena um conselheiro que chega e que tem, vamos dizer assim, era um primeiro-ministro chamado Amã. Esse cara tem uma origem diferente. A Bíblia fala que ele era agagita. O que é ser agagita? Ele era descendente de Agag, que era um rei de um povo que sempre odiou os judeus, os amalequitas. E há uma história muito forte com essa questão dos amalequitas, porque esses amalequitas são os mesmos que, quando Deus dá ordem a Saul para entrar, para lutar e para destruir os amalequitas, Saul pega os despojos e ele não mata Agag. Agag pede que ele possa ser escravo. E aí Samuel chega, o profeta pacífico, e olha o que Saul tinha feito, que Saul tinha essa tendência de interpretar aquilo que Deus mandava fazer de acordo com o que lhe era conveniente. Uma chave aí para você também. Quando Deus nos dá uma direção, a gente não tem que interpretar essa direção conforme a nossa conveniência, ou porque se a gente vai ferir alguém, a gente vai dar uma minimizada. A gente tem que seguir a direção de Deus. E aí o que Samuel faz? Para que esse problema ele não caia sobre o povo como um pecado. Ele mata. E mata mesmo, gente. Mata, esquarteja esse rei
que era Agag. Então, nesse momento, os sobreviventes que fugiram, que ficaram, eles têm sobre os judeus um ódio tremendo e absurdo. Eles odeiam, porque isso representava para eles a destruição do seu povo. Então, voltando agora para o livro de Esther, nesse momento da história, Amã, descendente direto desse rei, ele é feito primeiro-ministro de Assuero. E ele sabia que dentro de todas as províncias que estavam sobre o governo de Assuero e do governo persa, haviam judeus espalhados por todos os lugares. E aí Amã, ele quer se exaltar como primeiro-ministro, não só sobre os judeus, mas sobre todos os que estavam ali. E ele consegue, ele influencia de uma maneira negativa o rei, ele consegue que o rei libere um decreto que todos se ajoelhassem perante ele quando ele estivesse passando. E aí você vai dizer o seguinte, olha a história se repetindo. Mordecai, que também trabalhava no palácio, porque a Bíblia, a gente não vou ler o livro todo, mas é um livro interessantíssimo para você ler, é um livro curto, mas muito interessante. Mordecai, ele trabalhava, ele tinha uma função dentro do palácio, não como a de Amã, porque quando você vai ver a história de Esther lá no capítulo 1, capítulo 2, Mordecai visitava Esther, principalmente durante o ano de tratamento. Ele chegava lá, ele tinha condição de saber como é que a sobrinha estava, sem se revelar. Então Mordecai, ele não se ajoelha. E aí, igualzinho a história de quem, gente? Dos três, olha, de Sedraque, Misaque e Abednego, e igualzinho a história de Daniel. Ele não se ajoelha, porque ele, como judeu, ele entendia que adorar só a Deus. E aí, isso chega, porque fofoca, para te prejudicar, vai chegar rapidamente ao destino daquele que oprime. Então, ele fica sabendo que Mordecai era judeu e que ele não se ajoelhou. Então, o ódio é triplicado. Por que que o ódio é triplicado? O ódio é triplicado porque ele sabe de quem era esse que se recusa a se ajoelhar. Ele era descendente daquele povo que exterminou e destruiu o seu povo. Então ele vai, conversa novamente com o rei, e ele consegue, como primeiro-ministro, como um ministro importante, como um conselheiro diferenciado, que Assuero, sobre a influência de Amã, assinasse um decreto. E que nesse decreto, num determinado dia escolhido por sorte, que a gente chama de Purim, todos os judeus seriam exterminados. De novo, gente, de novo. E aí por isso que você vai entender quando ele escolhe. Esse livro, ele é distante para nós. A gente lê o livro de Esther como uma historinha para os nossos filhos, para quem é crente raiz lá na escola dominical. Mas esse livro, para o judeu, é considerado um livro que eles estudam, que eles leem, porque há uma festa para comemorar o que Esther vai fazer, chamada O Purim, por conta dessa história que num determinado momento, Amã, primeiro-ministro, conselheiro de Assuero, com ódio de Mordecai e com ódio deles, dos judeus, um ódio que vem geracional, ele entende que ele poderia influenciar, e esse decreto é assinado. E nesse decreto, num dia, determinado dia, todos os não amantes, todos os que odiavam os judeus, poderiam matá-los. E eles não podiam se defender. O decreto era específico e claro. Além da morte ser decretada, os judeus não tinham como se defender. Eles iam ser proibidos de usar armas para sua defesa. Quando isso acontece, Mordecai, como um bom judeu, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, se cobre de pano de saco para mostrar sofrimento e dor, põe cinza sobre a cabeça e ele começa a clamar pela cidade. Pela cidade. Esther está lá, rainha, distante do que estava acontecendo do lado de fora do palácio, vivendo a sua vida,
desfrutando do favor de Deus, como eu e você muitas vezes recebemos de Deus graça, recebemos de Deus posições, recebemos de Deus, certo? Alegria, recebemos de Deus favor, temos vivido diante desse favor e a gente está ali, ó. E eu não estou dizendo que está errado não, tá, gente? Desfrutando daquilo que Deus deu de presente pra gente. Então as servas chegam para Esther e dizem, olha, aconteceu alguma coisa. Mordecai está do lado de fora, porque vestido de pano de saco, ele não tinha nem o direito de entrar a partir dos portões e para entrar nem nos átrios, nos jardins. Ele tinha que ficar do lado de fora, na porta e ele se posiciona na porta principal que entra para dentro de toda a estrutura palaciana, e ele fica ali chorando, clamando e orando a Deus pelo que ia acontecer. Então ela sabe o que está acontecendo com o tio, que ele está lá na porta clamando. O que ela imaginou? Desconectada da realidade do que estava acontecendo, vivendo, desfrutando o favor de Deus para a vida dela. Ela manda que um servo da sua confiança, chamado Atã, vá encontrar Mordecai e que Mordecai conte para ele o que estava vendo. Ele está doente, tem alguém morrendo na família, ele foi humilhado, ele tem dívidas para pagar. E aí o que acontece? Mordecai conta tudo o que aconteceu e pede que conte a Esther o que houve, para que ela possa, de alguma maneira, tomar uma atitude como rainha para proteger o seu povo. E aqui entra o que eu quero falar sobre favor. Eu mostrei para você que Deus, ele dá o seu favor. E eu posso falar isso sobre a minha vida, a minha, a você e a quem ele quer, porque ele é soberano. Mas presta atenção à segunda chave que eu vou te liberar aqui agora. Deus te dá o favor, você recebe favor sobre a tua vida, porque há um propósito de Deus sobre a tua vida. E ele te abençoa com o seu favor para que você possa executar o propósito que ele tem para você. E foi o que aconteceu aqui com Esther. Então eu vou dar um pulo e vou para o capítulo 4. E eu não vou falar, eu vou ler para que você possa entender o que aconteceu aqui com Esther e a questão do posicionamento. Espera aí que a Bíblia é nova. E aí ela está colando as páginas aqui. Vamos lá. Então, olha só. No capítulo 4, a gente vai ver o posicionamento de Esther diante do que Mordecai manda falar com ela e que ela tem que agir. Capítulo 4, verso 10. Atã já voltou. Já falou, olha, teu tio mandou dizer que Amã assinou um decreto e que no dia X, debaixo desse decreto, todos os judeus que existem dentro do Império Persa vão ser exterminados. E ele está pedindo que você faça alguma coisa, que você use da sua influência para que você possa conversar com o rei e tentar nos ajudar, né? E ele ainda manda, no verso 7, diz que ele manda uma cópia do decreto para que Esther leia. Então, olha o que acontece, no verso 10. Então Esther mandou Atã dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que só há uma sentença para todo homem ou mulher que entrar no pátio interior para ir à presença do rei sem ser chamado: a morte. Salvo se o rei estender para esta pessoa o cetro de ouro, para que viva. Nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essas foram as palavras que Esther mandou avisar o tio. Não tem como eu ir lá, vou morrer, porque existe uma lei que aquele que comparece à presença do rei sem ser chamado, se o rei não levantar o seu cetro, ele morre. E aí, essa era a posição inicial de Esther. Gravou aí? Olha a posição de Mardoqueu, ou de Mordecai. Então Mordecai mandou que dissessem a Esther, e agora tem a ver favor com propósito: não imagines que por estares na casa do rei, apenas tu entre os judeus escapará. 14.
Tô indo do 13 até agora, vou do 13 ao 17, tá? Esther 4, vou do 13 ao 17. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virão. Isso é lindo, gente. Para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E aí vem aquilo que eu queria que você gravasse hoje aqui. Por que que você recebeu de Deus favor? Por que você está numa posição diferenciada? Por que você, diante de toda e qualquer circunstância na sua família, foi aquela para quem ou aquele para quem Deus deu sabedoria e inteligência? Por que é que as pessoas te procuram? Por que é que Deus tem usado você? Por que é que você tem sido, diante de Deus, uma abençoadora, um abençoador? E aí Mordecai vai dizer no verso 14... Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste a ser rainha? Em algumas Bíblias, quem sabe se não foi para um tempo como este que foste escolhida rainha? E aí Esther muda o seu posicionamento inicial. Primeira coisa que ela fala para Mordecai é que havia uma sentença que se ela comparecesse na presença do rei sem ser chamada, ela poderia morrer. Diante da fala, um versículo de Mordecai, ela manda responder e diz o seguinte: então Esther mandou que respondessem a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e minhas moças, eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disto, irei até o rei, ainda que isso não seja permitido pela lei. Se eu perecer, pereci. Então Mordecai foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Então a gente tem aqui um posicionamento de Esther diante de algo que o tio diz a ela que era importante, né? Era importante que ela usasse da influência, enquanto a Úrsula está colocando aqui, e quantas vezes estamos acomodados e Deus quer nos fazer servir, e Deus quer nos usar, é isso. Então preste atenção. Ela primeiro olha com os olhos naturais e diz: gente, eu não tenho condição de fazer isso. Apesar da posição que eu estou ocupando como rainha, existe uma lei, um decreto que me impede de chegar à presença do rei para falar com ele se ele não me chamou. E se eu fizer isso, se eu quebrar esse protocolo, eu vou morrer. E aí Mordecai manda dizer para ela que no fato dela estar usufruindo do favor de Deus, não significa que se esse decreto fosse cumprido, que ela não morreria. E tem mais, que se ela se fechasse, se ela se mantivesse neutra, se ela decidisse que ela não ia ser usada para influenciar, para pedir para que o rei, de alguma maneira, revogasse esse decreto, Deus, posicionamento de fé de Mordecai, Deus levantaria socorro para o seu povo. Mas ele vai e se posiciona. Se Deus te colocou nesse lugar, se Deus liberou o seu favor para a tua vida, certamente foi para que esse dia você pudesse ser usada. E é o que a Úrsula colocou aqui. Quantas vezes a gente está acomodado dentro da posição, dentro daquilo que nós estamos vivendo, dentro da nossa família, dentro daquilo que tudo vai bem, e a gente não é por mal. Esther não estava ali por mal. Esther estava vivendo o favor de Deus, que é algo maravilhoso a gente desfrutar. Porém, chegou uma hora que Deus disse: olha, agora chegou a hora que eu vou usar você para o cumprimento do teu propósito. Eu vou usar você para que o meu reino, para que o meu povo não seja exterminado. E ela questiona, porque ela está nesse primeiro momento olhando, assim como eu e você, para as leis naturais, para aquilo que os meus olhos alcançam. Só que quando Mordecai fala para ela, ela entende o posicionamento dela, ela entende o propósito total de vida dela, e aí ela convoca o jejum nacional em todas as províncias por 3 dias, vai jejuar, e ela diz: eu vou.
debaixo de uma palavra, debaixo do jejum, eu vou comparecer à presença do rei. E se eu morrer, eu morri pela causa para a qual Deus me levantou. E olha que interessante, para a gente fechar aqui a parte de Esther, olha que interessante o que acontece aqui no capítulo 5. Capítulo 5, verso de 1 a 3. Ao terceiro dia de jejum, Esther cingiu-se dos seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento, ou seja, da sala do trono. O rei estava sentado em seu trono na sala real, de frente para a porta do aposento. Quando o rei viu a rainha Esther em pé no pátio, esta alcançou graça, esta alcançou favor aos seus olhos. E o rei apontou para ela o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que há contigo, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino eu te darei. E aqui eu paro a leitura e entro no tema de hoje. Oi, Daniela, seja bem-vinda, doutora. E eu entro no tema de hoje. Esther, no primeiro momento, você viu aí eu falando do receio dela. Depois ela entende, através da fala de Mordecai, que ela precisava se posicionar para o propósito de vida dela. E quando após ela se preparar, ela se apresenta, na mesma hora o rei olha para ela, o coração do rei é tocado pelo favor de Deus, o coração do rei se dobra ao desígnio de Deus para aquela vida e ele levanta o cetro. E agora eu paro aqui, depois eu vou falar rapidamente sobre o final dessa história, e eu paro aqui e eu entro no tema da live, que é o favor de Deus em nossa vida. Presta atenção no que eu vou te falar. O favor de Deus na minha vida e na sua, ele restaura tudo aquilo que você porventura perdeu, ou porque o inimigo tirou de você, ou porque a vida tirou de você, ou porque as circunstâncias tiraram de você. Se Satanás tentou roubar de você a sua alegria, a sua paz, certo? Os seus bens, a sua família, eu quero te dizer nessa manhã, a sua saúde, que embora pareça que está tudo perdido, você, debaixo do favor de Deus, você recebe tudo de volta. E eu quero usar um versículo que está em Êxodo 3:21, para que você entenda o que é o favor de Deus sobre a nossa vida. Olha um exemplo de favor. Quando o povo está saindo, depois de 400 anos de escravidão, Deus toca o coração dos egípcios, lugar no qual eles não passavam de escravos. E a palavra de Deus diz que eles saem com a riqueza dos egípcios nas suas mãos. E olha o que a palavra de Deus diz: e darei mercê, e darei favor a este povo, aos judeus, aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não saireis de mãos vazias. Então, favor e graça é aceitação, é aquilo que o Senhor manifesta sobre a minha vida e sobre a tua, diante das pessoas e de situações que poderiam parecer impossíveis. Deus não só te dá favor, Deus também te dá toda a provisão que você precisa para você viver, para você abençoar a todos os que estão à sua volta e para você cumprir teu propósito. Israel dormiu como escravo, e no dia que eles saem do Egito, eles saem com toda a riqueza do Egito, porque Deus abriu o coração dos egípcios que descem a eles. Você imagina uma cena dessa? As pessoas abrirem seus cofres, seus lugares, aonde estavam suas joias. Eles não saem como escravos, eles viviam como escravos, a chave vira e eles saem para a terra prometida ricos, porque isso é favor. O favor de Deus, ele também dá a provisão que você precisa para você cumprir teu propósito, tá? Então, quero ler um salmo aqui, o Salmo 44:3, e eu já estou caminhando para o final, para que a gente possa
está orando para você estar a favor. Olha o que está escrito no Salmo 44:3. Pois não conquistaram a terra de Canaã pela espada, nem o braço deles os salvou, mas tua destra, ou seja, tua mão, a mão de Deus, teu braço e a luz da tua face fizeram isso, porque te agradaste deles. Então, se você, assim como eu, tem vivido o favor de Deus, Deus que está te dizendo essa manhã que você recebeu mais, que você recebeu o favor para que você possa cumprir propósito. Faiga, não recebi nada disso. Estou aqui buscando, pedindo que Deus me abençoe. Amém? Hoje é dia de você receber favor e graça. Agora presta atenção que eu vou te dizer. Deus libera favor sobre a tua vida debaixo de propósito. Deus libera favor na tua vida hoje para que você possa abençoar, para que você possa trabalhar para o reino, para que você possa expandir o reino de Deus. Isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com propósito. Deus libera favor nessa manhã sobre a tua vida para que você possa abençoar outras vidas através do favor e da graça que Ele liberou por você. Então, quando Esther se aproxima diante do rei, ela não vai, vou agora, tio, você tá certo. Não, ela não foi precipitada. Ela se apresenta depois de orar e jejuar 3 dias, para que Deus desse a ela estratégia. Então, se você está diante de um desafio que você precisa cumprir, uma outra chave que eu estou liberando para você. Se ore, busque as faces de Deus, peça a Deus estratégia, e o Espírito de Deus vai ministrar em você as palavras que Ele vai pôr na sua boca, as atitudes que você vai ter que tomar. Se essa semana você precisa tomar decisões, você precisa concluir negócios, você precisa agir, e você está preocupado se você vai fazer a coisa certa, Deus está mandando te dizer que você se consagre, se dedique, ore. Se você tem hábito de fazer um jejum, faça um jejum intencional, porque Deus vai te dar direção. Porque o favor de Deus está sobre a tua vida, sobre a minha vida, para que Deus... mas eu mereço... Gente, graça não é por merecimento, graça é um favor imerecido. Tá conquistado para nós por Jesus na cruz. Quando Ele, aqui no livro de Esther, existia o Espírito de Deus liberando favor. Hoje nós vivemos uma realidade maior e melhor. O favor e a graça de Deus está sobre todos nós. A partir do momento que Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, e nós fomos feitos templo do Espírito de Deus, ou seja, o Espírito de Deus habita em mim, também o favor e a graça de Deus habita em mim. Mas se Ele habita em mim, eu não posso, como a Úrsula colocou aqui, viver e manter isso como se fosse um depósito de ouro dentro de mim, de pedras preciosas, sem que eu não transborde para a vida das pessoas. Agora, concluindo, para que a gente possa orar, eu queria que você gravasse aqui 2 imagens. E isso é muito forte. Presta atenção. E eu vou te... E aí, Esther, o que Esther conseguiu? Amã, o que houve com Amã? O que houve com Mordecai? Ali lá o livro de Esther. Os 3 últimos capítulos, você vai ver como é que Deus dá uma reviravolta na história. E Ele honra Mordecai, Ele honra Esther. A estratégia de Esther para convencer o rei e envolver Mordecai, ela é uma estrategista, mas era uma menina, uma órfã, gente. E Deus dá a ela toda a sabedoria que ela precisava para reverter essa situação. Mas leia a história, que ela é linda. Agora, voltando para mim e para você. Esther representa eu e você. E o rei Assuero nessa história representa Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, quando é que eu alcanço o favor de Deus? Como é que eu faço, Faiga,
para alcançar o favor de Deus. O favor de Deus, eu já coloquei aqui, está disponível para mim e para você através da figura de Jesus Cristo. Mas eu alcanço o favor de Deus pela busca sincera. Então, se você... Olha como é que favor está conectado com um assunto que eu amo. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada por propósito. E que o que eu mais falo dentro desses 2 anos, nessas lives, é que você entrou nessa existência e que Deus liberou um propósito para a tua vida. Ninguém chegou aqui por acaso. Todos nós temos um propósito a cumprir. E o propósito tem a ver com a expansão do reino de Deus. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando com um propósito dado por Deus na minha vida e na tua para a eternidade. E quando Ele libera um propósito sobre mim, Ele também me alcança com a provisão e o favor que eu preciso, como Ele fez com Esther, para que eu possa cumprir meu propósito. E esse favor é liberado sobre a tua vida e sobre a minha, quando eu busco entender em Deus, como Esther fez. Ela entendeu que a estratégia ali era ela jejuar 3 dias, para que Deus desse a ela a sabedoria e a revelação para comparecer à presença do rei, porque não era só comparecer à presença do rei, tocar no cetro, que já era algo sobrenatural, mas era também saber como falar, para que ela pudesse interceder sobre o seu povo. E aí outra coisa, então Deus libera favor pela busca sincera. Esther buscou. Deus libera favor pela fé, E aí eu vou usar Mordecai como exemplo. Mordecai, quando ele chega e pede ajuda a Esther, e Esther manda um recado para ele, que para ela era impossível fazer isso, ele podia ter dito: estou destruído. Mas muito pelo contrário, ele se posiciona em fé diante do propósito dele e ele fala: olha, não é porque você está lá que você vai ser poupada. E assim como todos serão exterminados, sua descendência e a casa do seu pai que está em você vai ser exterminada também. Mas presta atenção, você tem que entender que Deus te colocou aí num propósito para esse momento. E a fé e o posicionamento de Mordecai tira toda a preocupação e receio de Esther, e ela entende e se posiciona. Então você alcança favor quando você busca Deus de maneira sincera, para entender o que Deus quer para a sua vida, para que Ele libere a provisão de propósito e de favor para você cumprir propósito. Ele libera essa provisão, e quando você em fé, você entende que você nasceu para cumprir propósito. Então, nessa manhã, eu quero terminar dizendo que Esther representa eu e você. E Assuero representa Deus, representa o Altíssimo, representa o Eterno, que está te perguntando nessa manhã, está me usando aqui para te perguntar, assim como Assuero perguntou para Esther: o que é que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça, Úrsula? O que é que você quer que eu te faça, Maria? O que é que você quer que eu te faça, Tati? O que é que você quer que eu te faça, Daniela? O que é que você quer que eu te faça, Kátia? O que é que você quer que eu te faça, Gabi? O que é que você quer que eu te faça, Bianca? O que é que você quer que eu te faça, Simone, Rose, Elisandra, Ronan, Eliette, Sandra, Vivian, Débora, Lilian, Maria Bastos, Verusca e tantos mais, Elisete, Charlotte. Deus nessa manhã já levantou o cetro. Você já está na presença dele. Isso é maravilhoso. Deus já levantou o cetro sobre você. E ele está te perguntando nessa hora: o que é que você quer que eu te faça? Imagina, o céu se abriu nessa manhã. Você está diante da presença do soberano Deus e Ele está te perguntando: o que é que você quer que eu te faça? E é em cima dessa pergunta que eu quero. Eu não sei onde você está, eu não sei se você está na sua casa,
Eu não sei se você já está no seu trabalho. Eu não sei se você está no seu ônibus. Eu não sei se você está dirigindo. Se você pode falar, você vai falar em voz alta. Deus, diante dessa palavra que foi liberada nessa manhã, eu quero cumprir meu propósito. Me dá provisão, eu quero isso. Eu não sei se você precisa de saúde, eu não sei se você precisa de um trabalho, eu não sei se você precisa resolver questões na sua família, eu não sei se você precisa de uma direção, se você você precisa vencer um processo, você precisa financeiramente pagar suas dívidas. Eu não sei o que você precisa, mas Deus já levantou o cetro nessa manhã sobre você. Então, se você quer, como Sandra escrever aqui, amém. Se você quer só falar com Deus, amém. Você está no seu trabalho ouvindo e não pode gritar, você vai sussurrar, porque o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que é aquele que prescruta o nosso interior. Ele está dentro de você e nessa manhã ele está te perguntando o que é que você quer que eu te faça. E eu vou estar orando e você vai estar apresentando a Deus a tua causa. Eu vou estar orando e você vai estar apresentando a Deus a tua causa. Amém? Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, porque tu és maravilhoso. Você, Senhor, sempre nos surpreende de maneira sobrenatural. Era uma palavra numa sexta-feira. E é outra palavra hoje completamente diferente, porque os corações que estavam lá tinham uma outra finalidade, e os corações que estão aqui estão sedentos para ouvir a tua voz, sedentos, assim como Esther estava, tremendo talvez de preocupação por se apresentar diante de Deus, diante de Assuero. Hoje essas vidas estão aqui, e as que ainda vão ouvir essa live gravada, tremendo na tua presença, mas com as suas causas. Por isso, Pai, eu não conheço, mas eles já falaram. Fala agora para Deus o que você veio buscar. Eles estão falando nessa hora o que é que eles precisam. E eu quero te pedir, Pai, assim como Assuero levantou o seu cetro de justiça e disse para Esther, metade do meu reino eu te darei, que essas pessoas que estão aqui, Deus, aleluia, encontrem em ti o sim e o amém, e o favor e a graça. Toda a provisão do alto seja liberada nessa manhã. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, céus abertos nessa manhã. Há mães aqui que estão orando pelos seus filhos. Há mães aqui que estão orando porque estão preocupadas como é que elas vão pagar suas contas, como vão pagar as escolas dos seus filhos. Há mães aqui, há mulheres aqui que estão já na metade da sua vida e dizendo, mas eu não achei meu propósito, eu ainda não fiz nada para Deus. Deus manda te dizer nessa manhã que a partir de hoje Ele vai te posicionar em fé para que você possa, na autoridade que é no nome de Jesus, numa unção de aceleração, se posicionar. 10 anos, 5 anos, 1 ano será mais rápido do que tudo que você produziu em toda a tua vida. Eu libero essa palavra, eu não sei para quem é, mas eu estou liberando essa palavra agora. Você que está aí nessa live dizendo, eu já passei da idade, eu queria ter feito isso, aquilo, e agora eu não me sinto capaz. Deus está te dizendo que Ele está colocando sobre você agora uma unção de aceleração, para que você, em menos tempo, em 5, em 10, em 1 ano, você faça mais pelo reino de Deus e cumpra o teu propósito do que toda a tua vida até agora. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a cada um que está aqui. Em nome de Jesus, aqueles que ainda vão ouvir a live no gravado, eu quero declarar favor e graça e provisão do alto. Não para que eles desfrutem como Esther estava desfrutando, mas para que eles sejam instrumentos vivos, vivos nas tuas mãos, Pai. A palavra de Deus diz que os mundos jaz no maligno, mas nós temos que ser boca de Deus sobre a terra, que tu possa nos levantar em unção de autoridade e poder, para que a gente possa, Pai, entrar dentro desse mundo como boca de Deus, curando outras mulheres, curando outros homens,
tocando em vida dos que estão angustiados, feridos, sem paz, e ministrando sobre eles aquilo que nós recebemos essa manhã. Eu declaro um tempo novo sobre a vida de cada homem e mulher que está aqui e sobre aqueles que ainda vão ouvir essa live no gravado. Eu declaro, em nome de Jesus, favor, provisão e graça sobre essas vidas para cumprir propósito e que para que em nome de Jesus eles sejam boca de Deus sobre essa nação, boca de Deus sobre a sua casa, boca de Deus sobre seu trabalho, boca de Deus sobre o seu condomínio, boca de Deus sobre o seu bairro, boca de Deus na sua igreja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado, que Deus te dê uma semana tremenda. E eu creio, na autoridade que é no nome de Jesus, que Deus vai falar com você. Vejo aqui muitas mulheres que Deus tem usado. Leia, que Deus te abençoe, que Ele possa te usar de maneira grandiosa, não só para falar com mulheres, mas para transformar a vida de mulheres. Doutora Daniela, que Deus possa te abençoar. Que cada paciente que entrar naquele consultório, você possa ser usada como já é, de maneira poderosa, não só para curar os olhos, mas para curar almas. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. E a cada um que está aqui, você recebe, toma posse na tua vida do favor que Deus liberou para você essa manhã. E a partir de agora, não é amanhã não, é de agora, do tempo que se chama hoje, você vai sentir as coisas diferentes sobre a tua vida, porque o favor de Deus já está sobre você, para que você possa abençoar outras vidas. Foi para isso que Deus nos chamou. Assim como Mordecai falou sobre a vida de Esté, foi para esse momento que você foi levantado, foi para esse momento que você foi levantada. Tá? Que Deus te abençoe, que você seja um instrumento de favor e graça de Deus sobre as vidas das pessoas. Muito obrigada, que Deus abençoe. Se você foi abençoado hoje, e eu sei que você foi, porque eu tô sentindo aqui, ó, meu coração queimando. Manda essa live para outras pessoas, para que Deus possa alcançar outras pessoas. Que Deus te abençoe, uma semana de bênçãos. Ai, vou esquecer da foto aqui, ó. Peraí, gente. Deixa eu desativar. Tira aqui uma foto, me marca, fala pra mim o que foi essa live, divulga-o no secreto, não pela faiga, mas porque esse projeto é um projeto de Deus, no qual Ele me comissionou, e eu fico feliz cada segunda-feira que o Espírito Santo me surpreende aqui. Então, se você sentir no coração, posta hoje nos seus stories, me marca, fala do No Secreto, fala o que representou hoje, fala o que foi favor e graça de Deus sobre a tua vida, amém? Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada. Ó, fique com Deus.